Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O meu nome é Josiane, sou aluna de mestrado. Eu, juntamente com a doutoranda Cíntia, nós vamos apresentar a aula sobre motilidade, digestão e absorção pelo trato gastrointestinal. Bom, irei abordar, então, a respeito dos princípios gerais do sistema gastrointestinal, o controle nervoso da motilidade e a motilidade em órgãos específicos do sistema gastrointestinal. Bom, então, o sistema gastrointestinal, ele é iniciado na boca e termina no ânus. É um tubo, né, que inicia-se na boca e termina no ânus. A boca irá ter, então, algumas funções, como mastigação e secreção salivar. E é lá que vai iniciar o processo de digestão através da amilase salivar. O próximo órgão é o esôfago e ele será responsável por conduzir o bolo alimentar até o estômago. Já no estômago, ocorrerá então o armazenamento, secreção de íons H+, secreção de fator intrínseco, que será importante para o processo de absorção da vitamina B12 e a atividade motora. Bom, no intestino delgado vai ocorrer a digestão e a absorção de nutrientes. E já aqui nessa região do intestino grosso vai ocorrer a absorção de água e de íons e a condução da massa fecal para que ocorra a excreção. Além desses órgãos citados, né, tem órgãos anexos do sistema gastrointestinal, que é o fígado e o pâncreas. Serão importantes, né, pois eles liberam substâncias que serão importantes na digestão do alimento. Bom, então, aqui tem demonstrado uma figura da organização geral das camadas que compõem a parede do trato gastrointestinal. É claro que dependendo do órgão vai ter algumas diferenças. Eu vou iniciar então pela região mais central aqui, região do lúmen. E nessa região encontra-se vilosidades. Essas vilosidades, elas são importantes para o processo de absorção. Temos a camada mucosa. Essa camada mucosa, ela consiste no epitélio, lâmina própria e lâmina muscular da mucosa. Em seguida, tem-se a submucosa. Na região da submucosa, então, vai se encontrar vasos sanguíneos, vasos linfáticos, a presença também de glândulas da submucosa e a presença desse plexo submucoso, que faz parte do sistema nervoso entérico. A seguir, temos a camada muscular externa, que é formada pelo músculo circular e também por músculo longitudinal. E entre esses dois músculos vai haver o plexo mioentérico. E por último aqui tem a camada serosa ou adventícia. Bom, os mecanismos regulatórios do trato gastrointestinal são 3 tipos de mecanismos: endócrino, parácrino e neural. É claro que, em relação ao endócrino e parácrino, temos várias substâncias, né, que produzem essa função no trato gastrointestinal. Eu vou exemplificar aqui 2 substâncias: a colecistocinina, a fonte dela é no duodeno, a via de ação é tanto parácrina quanto endócrina, e essa substância vai inibir o esvaziamento gástrico, além de aumentar a secreção de íons H+. E o peptídeo insulinotrópico dependente de glicose, o GIP, a fonte no intestino, tem uma via de ação endócrina e vai estimular a secreção de insulina.
Agora eu vou falar um pouco a respeito da regulação neural do trato gastrointestinal, que é dividida em dois sistemas: sistema nervoso extrínseco e sistema nervoso intrínseco. Extrínseco porque os nervos que encontram-se lá no intestino, os corpos celulares dos neurônios, eles estão do lado de fora da parede do intestino. Já no intrínseco, os corpos celulares estão na parede do intestino. Bom, o sistema nervoso intrínseco, ele tem uma função autônoma e por isso ele pode ser chamado, então, de pequeno cérebro do intestino. Apesar de ter essa função autônoma, o sistema nervoso intrínseco, ele é controlado pelo sistema nervoso extrínseco. Bom, aqui temos o sistema nervoso autônomo parasimpático. O parasimpático, ele é importante na questão da motilidade do trato gastrointestinal e na questão de secreção de substâncias para digestão do alimento. Temos aqui na figura o nervo vago. O nervo vago, que é o nervo 10, ele vai inervar, né, o esôfago, o estômago e o intestino delgado e também essa região aqui, o cólon ascendente, Já que os nervos pélvicos na medula espinhal sacra vai inervar o cólon descendente e também o seco no intestino grosso. Além disso, temos então mais dois nervos que são importantes. O nervo 9, que é o glossofaríngeo, que vai inervar a glândula parótida, e o nervo facial, nervo 7, que vai inervar então as glândulas submandibular e sublingual. Agora, aqui está demonstrado o sistema nervoso autônomo simpático. Normalmente, parasimpático e simpático, eles têm função antagônicas. No caso do sistema gastrointestinal, não é diferente, eles vão ter funções antagônicas. Se o parasimpático aumenta a motilidade, o simpático reduz a motilidade. No entanto, tem uma exceção. Quando esse simpático ele está na região dos esfíncteres, ao invés de causar uma redução da contração, ele vai causar uma ativação da contração muscular, apenas nessa região. Além disso, o simpático, ele vai ser importante também para a regulação do fluxo sanguíneo do trato gastrointestinal. Bom, então vamos aqui nessa região tóraco-lombar, onde aqui eu vou ter o gânglio, então esse nervo vai passar primeiro pelo gânglio, os gânglios pré-vertebrais. Um é o gânglio celíaco, e ele vai inervar esôfago e estômago. O 2 é o gânglio mesentérico superior, vai inervar intestino delgado e uma região do intestino grosso. E o 3, que é o mesentérico inferior, que vai inervar o intestino grosso no cólon, né, descendente e também no seco. Já que acima tem o gânglio cervical superior, onde vai inervar a parte superior do esôfago. Bom, agora em relação à inervação neural intrínseca, eu também vou ter o sistema simpático e o parasimpático. E esse sistema simpático e parasimpático, eles vão inervar o plexo mioentérico e o plexo submucoso, né, que fazem parte, então, do sistema entérico. Bom, as células de Cajal, elas são células intersticiais, né, denominadas células de Cajal, que funcionam como um marca-passo do trato gastrointestinal. Elas estão demonstradas aqui, em amarelo. E elas que vão gerar ondas lentas. E essas ondas lentas, o que acontece? Quando ocorrem essas ondas lentas, quando ela não atinge um limiar, isso vai fazer com que eu tenha pouca ou nenhuma contração. A partir do momento que ela atinge um limiar,
E lá no pico da onda lenta pode ser gerado, então, um potencial de ação, gerando esse potencial de ação, né? Eu vou ter, então, a contração. Quanto maior a quantidade de potencial de ação, mais força essa contração ela vai ter. E isso é estimulado, essa despolarização para a ocorrência do potencial de ação é estimulado pelo sistema parasimpático, através da ação da acetilcolina. Já quando se tem a ação do sistema nervoso autônomo simpático, vai ocorrer uma hiperpolarização. Essa hiperpolarização, ela pode inibir ou reduzir aquele potencial de ação, inibindo assim que ocorra a contração. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da fase oral. Antes da fase oral, o processo para preparo, né, da chegada do alimento no organismo, ele é feito através da fase cefálica. E essa fase cefálica, eu tenho a ação, né, do sistema da visão, o visual ele é importante, o olfato é importante e a audição também é importante nessa fase cefálica. Já na fase oral, né, eu vou ter características da fase cefálica também, no entanto, o alimento já vai estar na boca. Essa fase, tem um componente voluntário e involuntário. Eu inicio o processo, eu coloco o alimento na boca, isso é voluntário do indivíduo. E inicia-se o processo de mastigação, que é voluntário, mas o processo de salivação é involuntário. Essa mastigação vai então triturar o alimento, vai misturar esse alimento com mucina, com amilase, né? E esse alimento ele vai formar então o bolo alimentar. Quando esse bolo alimentar ele é formado, ele é preciso que esse bolo alimentar seja deglutido. O início da deglutição é um componente voluntário. Eu só vou engolir o que eu desejo engolir. No entanto, posteriormente há um disparo do reflexo da deglutição, que já é involuntário. Então, o início desse processo vai ter a participação da língua, que vai empurrar o bolo alimentar contra o palato mole e a parte posterior da cavidade oral, disparando o reflexo da deglutição. Bom, lá no tronco cerebral, eu tenho o centro da deglutição, que foi ativado, né? Isso é involuntário, e a partir desse momento vai ocorrer uma sequência de eventos. A nasofaringe será fechada, a laringe será elevada e assim a epiglote abaixada para que as vias aéreas sejam fechadas. O esfíncter esofágico superior ele se abre para que ocorra a passagem do bolo alimentar e a faringe vai se contrair. Ela se contraindo, esse bolo alimentar vai passar então para a minha região do esôfago. Bom, agora em relação à motilidade no esôfago, então a presença do bolo alimentar no esfíncter esofágico superior vai estimular mecanorreceptores e vias reflexas. E aí vai ocorrer então a primeira onda peristáltica. Bom, a partir do momento que esse bolo alimentar ele passa pelo esôfago, vai ocorrer uma distensão do esôfago e vai ocorrer uma segunda onda peristáltica, fazendo com que esse alimento ele passe, esse bolo alimentar passe então para o estômago. Aqui eu tenho algumas regiões que são importantes. Vamos aqui, a primeira região, em verde, esfíncter esofágico superior. Vai permitir a entrada da comida no esôfago e também vai proteger as vias aéreas, tanto do material deglutido quanto de algum refluxo gástrico. Bom, no esôfago, então, ele vai fazer o transporte desse bolo alimentar até o estômago e vai fazer também uma limpeza do material de refluxo do estômago. E por último, o esfíncter esofagiano inferior,
que vai permitir a entrada do bolo alimentar aqui no estômago e vai proteger também o esôfago do refluxo gástrico. Bom, agora temos o estômago. No estômago ele é dividido nessas regiões aqui, a cárdia, o fundo, o corpo, o antro e aqui tem o piloro. Então, em relação a essa região aqui inicial, onde tem o esfíncter esofágico inferior, né, e aqui na cárdia, como eu falei, tem a prevenção do refluxo e entrada do alimento, né, são as funções. E, além disso, vai regular a eructação. Bom, já na região do fundo do corpo, ela vai funcionar como um reservatório. E essa região vai ser responsável pela força tônica durante o esvaziamento gástrico. Bom, já no antro e no piloro, vai ocorrer a mistura, trituração, peneiração e também essa região vai ser responsável por regular esse esvaziamento gástrico. Bom, continuando na motilidade do estômago, as fibras aferentes extrínsecas que inervam o músculo e a mucosa vão ativar a via reflexa, uma via eferente vago-vagal, e também vão ativar neurônios entéricos na musculatura lisa. Nessa musculatura lisa, eu vou ter diferentes ações dependendo da região do estômago. O estômago, ele pode ser dividido também em duas porções, dividido fisiologicamente, em uma região proximal e região distal. Então, essa é a região proximal e essa é a região distal. Na região proximal, vai ocorrer uma distensão, inibindo assim a musculatura lisa gástrica, e assim vai ter um reflexo de acomodação. Dessa forma, quando o alimento chega ali, vai ser guardado naquela região, vai fazer com que não haja uma alteração grande de pressão nessa região. Já na região distal, vai haver uma ativação da musculatura lisa, que vai produzir e reforçar as contrações antrais. Então, continuando, a amplitude das contrações ela vai ser regulada tanto pela substância P quanto pela acetilcolina. E aí isso vai aumentar o nível de despolarização, como eu mostrei, naquela questão das ondas lentas, e vai produzir contrações que sejam mais fortes. E hormônios como gastrina e motilina, eles também apresentam essa função. Já, entretanto, né, o sistema nervoso simpático e hormônios como secretina e GIP vão reduzir as contrações gástricas. Aqui nessa figura está demonstrando então a retropulsão em jatos através do orifício da contração antral. Então aqui vai gerar nessa região ondas peristálticas que vai empurrar esse bolo alimentar para essa região do piloro. O piloro ele está fechado. Dessa forma, o alimento ele irá bater nessa região e voltar para uma região mais proximal do estômago, como mostrado aqui. E isso é importante para que ocorra trituração, mistura desse bolo alimentar, como demonstrado aqui na figura. Bom, agora eu vou falar um pouco do esvaziamento gástrico. Esse esvaziamento gástrico, ele é controlado através de dois órgãos, o próprio estômago e o intestino delgado. No estômago, irá ocorrer o aumento do tônus na porção proximal, aumentando a força de contração antral, e assim, o piloro será aberto e, através de um gradiente de pressão, a pressão no estômago ela é maior do que no duodeno, esse bolo alimentar ele vai passar da maior pressão para a menor pressão. Então, ele chega no duodeno. No entanto, o intestino delgado, ele será responsável, então, pela inibição do esvaziamento gástrico. E esse controle, ele será tanto neural quanto hormonal. Hormonal através da colecistocinina, que vai retardar esse esvaziamento gástrico. E neural
pelo fato dos neurônios aferentes presentes no intestino vão responder a nutrientes, a íons H+, ao conteúdo hiperosmótico do quimo. E aí vai ocorrer a ativação reflexa dos eferentes vagais. E isso vai fazer com que haja uma redução na força de contração, redução da motilidade gástrica proximal e vai contrair o piloro, ocorrendo então a inibição do esvaziamento gástrico. Essa inibição, ela é importante porque o conteúdo do estômago, ele não pode passar todo completamente para o duodeno. Lá no duodeno vai ocorrer o processo de absorção e esse esvaziamento gástrico, ele tem que ser aos poucos. Dessa forma, é importante ter esse controle. Quando o meu bolo, né, alimentar, ele está aqui no duodeno e ele passa depois para o jejum, ele passando para o jejum, eu vou ter uma redução da inibição do esvaziamento gástrico. E assim eu vou ter uma ação do estômago no esvaziamento gástrico. Bom, agora eu vou falar da motilidade no intestino delgado. Normalmente, né, no decorrer de todos os órgãos do trato gastrointestinal, há dois tipos de motilidade. Primeiro, a segmentação. Essa segmentação, ela é um padrão estereotípico de contrações rítmicas através da atividade programada do sistema nervoso entérico. Essa segmentação, ela é importante no processo de mistura daquele, no caso aqui no intestino, do quimo. Vai ser feita essa mistura do quimo. Bom, então, essa figura demonstra como que ocorre essa segmentação. Os pontilhados indicam onde que vai ser a próxima contração. Então, em 2 eu consigo ver a contração aqui. Contração, pontilhado, contração. Aí, a setinha vai indicar para onde é a direção do quimo. E aqui, eu vou continuar nesse processo de contrações, em que eu vou ter contração, ela demonstrada aqui, contração, demonstrada aqui embaixo, contração, contração. Isso vai ocorrendo no decorrer do intestino delgado e será importante para a mistura. Bom, um outro tipo de motilidade é o peristaltismo, que é uma sequência coordenada de contrações que ocorrem acima do conteúdo intestinal. Então, ocorre uma contração, o bolo alimentar ele é impulsionado para frente. Impulsionou para frente, ocorre outra contração. Impulsiona mais para frente. Então, isso é devido à ação da acetilcolina e da substância P. No caso do jejum, esse tipo de movimento peristáltico ele vai ser importante para a ocorrência da limpeza dos resíduos não digeridos. E há um efeito inibitório nesse peristaltismo através do peptídeo vasoativo intestinal e do óxido nítrico. Bom, agora já lá no intestino grosso, aqui a presença do quimo no íleo, nessa região, vai abrir essa válvula aqui, íleo secal. E então vai ocorrer a passagem do conteúdo, né, vai entrar aqui para o seco. Com essa entrada vai ocorrer um aumento da pressão, e aí essa válvula íleo-secal ela vai se fechar. Isso impede que o conteúdo retorne. E isso é importante porque lá no intestino grosso nós somos colonizados, temos várias bactérias. Isso vai impedir, então, que essas bactérias entrem em contato com o intestino delgado, causando algum tipo de infecção. Bom, também no intestino grosso eu vou ter dois tipos de movimentos de mistura e absorção, onde eu tenho contrações de menor amplitude, e os movimentos de massa, que eu tenho contração de maior amplitude. E esse movimento de massa vai ser responsável, então, pela expulsão desse bolo fecal, já fecal.
Dependendo da região do intestino grosso, eu vou ter essa massa fecal de formas diferentes. Então, aqui nessa região do colo ascendente, eu tenho uma substância mais líquida, semilíquida. No colo transverso, já pastoso, e no colo descendente, semipastoso e semissólido, até que tenha a formação do sólido. Quando há algum comprometimento da motilidade, isso vai causar uma maior absorção de água. E as fezes vão se apresentar mais duras, ocasionando então constipação. Já quando eu tenho o excesso de motilidade, isso vai causar uma menor absorção, podendo ocasionar em diarreia ou fezes mole. Bom, e o último processo que eu vou falar é o processo de defecação, que vai atuar, né, de acordo com a ação das camadas musculares lisa e estriada do reto e do ânus. O reto ele vai se encher do material fecal. A partir do momento que o reto ele encheu aproximadamente 25%, o indivíduo já sente vontade de defecar. Aí, esse esfíncter interno, ele vai ser relaxado e o esfíncter anal externo, caso o indivíduo veja que não está no momento, né, de realizar essa defecação, esse estímulo, esse esfíncter, ele será contraído. A partir do momento que esse esfíncter é contraído, né, vai ocorrer então uma acomodação, uma nova acomodação do reto para que ele receba mais material fecal. E esse material não seja, já que ele não vai ser expelido, né? Ele não vai ser excretado. Então, é importante falar que a atividade cooperativa do esfíncter anal externo, do músculo pubo-retal, das terminações nervosas sensoriais, no canal anal, ela é necessária, então, para retardar a defecação. E aí, esse é o último processo, né, que envolve a excreção de resíduos da alimentação. Eu agradeço a todos, muito obrigada, desejo a vocês bons estudos nessa nova etapa. E até mais.